Graça e paz. Olá. Hoje nós louvamos Jesus Cristo, nosso Salvador. E você crê nele mesmo? Então você pode falar sobre Jesus porque ele é Salvador e porque você está louvando ele. Para seu amigo ou para seu filho durante 30 minutos, pelo menos. Você conseguiria? Por que eu faço essa pergunta? Nós comemoramos cada ano. Na verdade, cada domingo nós louvamos nosso Senhor. Mas você pode falar sobre Ele? Ou você só ouviu, eu entendi, eu acredito e eu creio que Ele morreu por mim, então eu digo que eu tenho fé em Jesus, então eu sou salvo. É isso? Nós entendemos a palavra, quer dizer, a Bíblia, escrito para quem? Para mim, não para você. É? Ou para todos nós? Se eu não existe aqui, a Bíblia também não existe. Então, a Bíblia foi escrita para você. Então, você precisa entender o que é a Bíblia. Um dia, Jesus perguntou para judeus: vocês estão examinando a Bíblia, a Escritura, para ganhar a vida? Vocês entendem que essa Bíblia está escrita sobre mim, sobre Jesus. Deus trouxe Jesus aqui na terra, conforme a promessa. Quando ele prometeu, será que ele prometeu com Davi ou para nós? Ele já começa a falar sobre a promessa desde Gênesis capítulo 1. Vamos fazer homem segundo a nossa imagem, segundo nosso aspecto. Esse já é vontade de Deus para fazer homem seja o espiritual. Mas nós estamos vivendo aqui na terra com o nosso físico, vivendo como pessoa, como normal, pensando mais coisa da terra. Mas Deus está onde? Lá no céu. Por isso essa igreja também colocou o nome povo celestial. Mas você está vivendo como um homem espiritual, está no céu, ou está vivendo como normal de qualquer um? Eu acho que os irmãos já estão fazendo essas perguntas cada dia, né? Então, hoje eu quero fazer mais uma vez ênfase disso. Deus fez uma promessa comigo, contigo. A promessa, como se fosse um contrato, o contrato não é sentido único. Então,
quando tem uma promessa ou uma aliança, sempre tem condição. Isso nós precisamos saber. Qual seria a condição para trazer o Salvador a mim? Como? Como veio Jesus aqui na terra? Ele surgiu do nada? Pelo texto de hoje está falando que Deus retirou o Saul da sua posição. Agora Deus escolheu Davi e levantou ele como o rei. Deus está procurando alguém que tenha o mesmo coração de Davi. Porque Deus está querendo ter o Salvador a Israel segundo a descendência do rei Davi. Por isso nós precisamos entender quem é o rei Davi também. Alguém já viu o nome de Davi colocado em outras pessoas na Bíblia, além do rei Davi, filho de Jessé? Já viu alguém? Se alguém achou, me avisa. Eu também quero saber. Por que Deus usou esse nome Davi só a ele? Porque ele está sendo um exemplo. Deus está trazendo essa vida, ou seja, o Salvador, partindo de Deus. Deus está enviando esse Espírito até a nós. Por isso nós precisamos entender esse Davi, conforme esse texto está dizendo, ele era um homem segundo o coração de Deus. O que quer dizer segundo o coração de Deus? Nós não temos coração, nós temos pensamento, nós temos sonho, nós temos algumas ideias, pensamentos para realizar o projeto, destino, ou alguma coisa a gente está fazendo. Mas o que está dizendo? Qualquer coisa que eu faço, eu estou pensando, eu decido. Mas Deus está querendo que colocar o coração dele a nós, para que o coração dele seja real. Então esse Espírito veio dele, né? Então, ele enviou para nós. Mas para ter esse coração de Deus, como nós temos que fazer? O que o Davi fez? Salmo número 1, versículo 2 está dizendo, ele meditava a lei dia e noite com alegria. Eu acredito que aqui muitos estão lendo a Bíblia, meditando todo dia, mas sempre tem alegria quando medita a palavra. Às vezes a gente não entende a palavra, do significado, o sentido. Por que Deus está falando isso? Aí fica chato, né? A gente deixa a Bíblia do lado, eu vou fazer o que eu preciso fazer. Isso acontece muitas vezes com a gente. Mas
ele estava meditando a palavra já à noite e disse que tinha alegria. Mas quem está completando a lei? Jesus veio no meio da lei. Ele está completando. Romanos capítulo 10, versículo 4 está dizendo: Cristo está completando a lei. Mas por que não está falando Jesus completou? Está falando Cristo completou. Nós precisamos pensar isso e meditar também, mas não vou falar hoje isso. Porque Jesus veio e Cristo completou a lei. Porque Deus escolheu Davi para trazer o Salvador a nós. Porque Deus está querendo ter uma família só, conforme a promessa. Qual era a promessa de Deus? Tem muitas coisas que Ele prometeu, mas principalmente Ele está querendo fazer o homem segundo a imagem de Deus. Nós estamos convivendo com muitas pessoas dizendo que eu sou homem. Mas a Bíblia disse: aquele que não entende, não tem entendimento, como se fosse um animal. No Salmo 49 está falando sobre isso. Então nós podemos entender que Deus está vendo a gente como um homem ou como um animal. Quando a gente briga com alguém, fala, né, você é filho de alguma coisa assim. Jesus mesmo está dizendo para fariseus, filho de víboras. Por que Deus está querendo fazer isso? Malaquias capítulo 2, versículo 15, nós podemos ver que Deus realmente está querendo ter uma família, uma linhagem real, conforme a promessa. Por isso, ele disse, ele criou só um Espírito, para que esse Espírito venha a nós. Esse Espírito é um caminho. Nós cremos que Jesus é nosso Salvador, mas Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida. Então nós temos que entrar nesse caminho. Para entrar nesse caminho, nós precisamos meditar a palavra dia e noite. Qual seria a promessa de Deus? O que Deus está querendo que a gente tenha? Deus está mostrando muitas coisas, acidentes, histórias sobre os reis também, batalhas, etc, etc. E também falando parábolas. Através disso, nós vamos entender a história de Israel. Deus não está querendo isso. Através disso, Deus está querendo que a gente entenda qual seria a mensagem de Deus. Então a gente precisa meditar. Deus está querendo trazer Salvador até a nós. Mas na verdade, uma pessoa pode ter um filho ou mais do que isso. Mas sempre escolha só um. Esse um tem que ser eu e você. Abraão tinha um filho. O primeiro filho era Ismael.
mas ele é filho da lei. Agora, Isaac demorou para receber ele, mas Deus estava querendo dar semente a ele, ou seja, filho a ele. Será que era Isaac mesmo? Nós pensamos que esse é filho de Abraão. Por isso, mandou embora Ismael e segurou Isaac. Mas não era bem isso também. Através disso, Deus está querendo dar um semente, um DNA de Deus, para que Abraão tenha seja Abraão, porque ele precisa entender o que Deus prometeu. Não era um descendente, mas Deus está querendo entender que você tem que esperar o Cristo. O que seria o semente? O que é a promessa de Deus? Como o Salvador vem até nós? Tem um caminho. Por isso, Malaquias 4:6 está dizendo: Deus vai enviar o profeta Elias para trazer o coração do pai ao filho, o coração do filho ao pai, para que seja unificado. Quem era pessoas antes de Jesus veio, não entendia isso. Pensava tudo coisa da terrena. Mesmo da palavra de Deus, parece que era espiritual, mas estava pensando que, avaliando, julgando conforme que vê. Mas através disso, Deus está querendo mostrar o que não vê, porque Deus é espírito, nós não podemos ver Ele. Mas Ele está dizendo que a gente tem a imagem de Deus, um coração de Deus. Isso não podemos ver. Mas como nós podemos identificar que é o coração de Deus? Só pelo Espírito de Deus. Ele está querendo trazer esse coração. Deus estava buscando essa pessoa. Quando nós podemos ver aqui no texto, achei Davi, filho de Jessé. Essa palavra achar, na língua original, significado buscar. Deus está buscando um homem que tem o coração de Deus. Então nós precisamos ter um coração de Deus. Nós entendemos a palavra, nós queremos realizar a vontade de Deus, mas muitas vezes nós não temos o coração de Deus, mas está fazendo obra de Deus. Isso pode acontecer. Acontece ou não? No começo desse texto está dizendo: depois de retirar o Saul, levantou Davi. Aqui aparece 2:6, quer dizer, 2 tipos de rei. Deus está querendo que a gente seja um rei. Como nós podemos ser um rei? Quando vem uma nação, nós fazemos oração que Jesus nos ensinou, né? Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Nós oramos assim. Então o reino vem, isso quer dizer, o Espírito vem, Deus vem a mim e Ele está reinando a minha vida. Mas quando Ele vem, Ele está querendo que seja unificado o coração dele
ao meu coração. Por isso, Jesus falou uma vez, um homem tinha 2 filhos. Ele falou para os filhos, hoje vocês precisam trabalhar na vinha. O primeiro disse, sim, eu farei, mas não foi. O segundo disse, não vou, mas ele pensou e meditou e finalmente foi. Então quem fez a vontade do Pai? O segundo. Se a pessoa, mesmo que seja um rei, não medita a palavra, ouvindo a palavra, ele sem pensar pode realizar toda a vontade de Deus. Mas depois está sendo abandonado, porque ele não meditou a palavra, no coração dele ainda tinha outro caminho. Por exemplo, 2 Reis, capítulo 10, 9 e 10, nós está mostrando sobre um rei, Jeú. Conhece? Já ouviu falar o nome dele? Já sabe a história dele? Então conhece quem é Acabe? Rei Acabe? Casou-se com Jezabel, né? E trouxe ídolos. Está fazendo mal para o povo, porque ele fez o povo adorar não Deus. Nós podemos ver aqui muitas vezes, eu creio em Deus, mas muitas vezes eu faço algumas imaginação, fazendo um tipo de imagem de Deus. Nós não fazemos como ídolo, mas nós pensamos que Deus seria assim, assim, assim. Mas se Deus vem, a gente nem reconhece o Deus verdadeiro. Quando o Messias veio, o povo de Israel estava esperando o Messias, não reconheceu. Por quê? Porque eles tinham uma imagem diferente sobre a Messias. Não foi? Mesma coisa, isso pode acontecer conosco. Eu creio em Jesus, Ele é meu Salvador. Mesmo assim, a gente pode ter uma imagem de Jesus que eu criei. Quando a gente não medita a palavra de Jesus, e se não entender o conteúdo que ele falou, a gente apenas está pensando casca de uma melancia. Ah, essa melancia é boa, né? Seria bom a gente comprar e fazer, e compra, mas nunca sabe o que está por dentro. Isso não realiza a mim. Então nós precisamos procurar e meditar a palavra para que entenda exatamente o que Deus está prometendo, o que Deus está querendo trazer a nós. Deus está mostrando muitos assuntos na Bíblia, mas cada assunto está falando sobre a promessa dele. Ele está querendo a gente entenda como nós podemos entrar nesse caminho, qual seria a verdade. Por isso Jesus disse, eu sou o caminho. Se você entrar nesse caminho, você vai entender o que é a verdade. O que é a verdade? A verdade é Deus está querendo fazer você segundo a imagem de Deus. Então a gente precisa ter essa promessa segurando e pensando que eu quero ser
segundo a imagem de Deus. Eu quero assemelhar de Deus. Eu quero ter personalidade como Deus. Eu quero entender o que Deus está trazendo a mensagem para mim. No começo, a gente pode ver a Bíblia, mas depois que entende algumas coisas, Deus está trazendo alguma circunstância ou situação em nossa vida. Através disso, Deus está fazendo teste, ou seja, prova. Se você entende a palavra, por que Deus está querendo fazer isso? Você pode resolver o problema facilmente. Mas se você não entende, vai continuar do mesmo jeito. Porque a gente precisa meditar não somente a palavra, mas nós precisamos meditar nosso interior, o que nós pensamos, o que nós falamos, o que acontece também. Através disso nós podemos ver, realmente Deus está querendo que eu tenha um coração de Deus. Mas a gente precisa pensar, eu quero realizar alguma palavra. Hoje isto é uma ordem de Deus, então eu vou querer fazer. Mas eu tenho outros assuntos muito mais importantes, ao meu ver. Mas Deus está dizendo, você faça isso. Mas eu estou dizendo, Senhor, isso eu vou fazer amanhã. Hoje eu vou fazer o que eu preciso. Se entender realmente o que Deus está querendo fazer, se segurar a promessa de Deus, parece que eu estou perdendo um negócio. Tudo bem, pode perder. Mas com isso, Deus vai fazer uma coisa diferente. Deus nunca vai trazer maldade a nós. Ele tem paz. O pensamento dele é diferente do que nós temos. Então, assim, Deus está querendo trazer isso. O texto de hoje, no versículo 22, e tendo tirado a este, levantou-lhes o rei Davi, do qual também, dando testemunho, disse: achei Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Então nós vamos fazer a vontade de Deus com o coração de Deus. Nós estamos entrando na obra de Deus sem ter o coração de Deus, também pode ser. Mas quem avalia o nosso coração é nosso Pai Celestial. Ele está querendo que a gente tenha o coração de Deus. A gente pode não conseguir fazer conforme o que Deus quer, mas se ter o coração de Deus, Deus vai completar. Quando nós entendemos o que é verdade, Deus está levando a gente para ter a vida eterna. Quando nós entendemos isso, nós temos que estar dentro do caminho, não pode sair daí. Por isso a gente precisa manter, fortificar nosso coração, segurando a promessa de Deus. Salmo 1, número 1, verso 6. Ali está falando que o caminho dos ímpios, Deus não reconhece. Mas o caminho do justo, Deus reconhece. Quando diz reconhecer ou conhecer, está usando uma palavra original, yadá. Isso
Deus está querendo experimentar do nosso coração, nosso caminho. E Deus está querendo andar junto com a gente. Então, Ele aprova a nossa vida, para que nós estejamos com Ele, né? Então, o Salvador vem desse caminho, desse Espírito, do coração de Deus. Então, você procura segurar a promessa de Deus conforme a promessa, para que tenha um coração de Deus e realizando a vontade dEle. Deus os abençoará cada vez que você pensa e relembra. No começo a gente pode não pensar assim, mas como aquele segundo filho, começa a meditar o que era ordem de Deus, o que era pensamento de Deus, o que era promessa de Deus. Aí ele muda o pensamento. Então, nosso coração já está feito durante 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40 anos, com ensinamento dos homens, da escola, pela experiência, pela vida, pelo costume da família, né? Isso está contra a vontade de Deus. Mas a gente já está tão acostumado, vem a palavra de Deus, eu quero realizar, mas esse costume ou essa tradição é muito mais forte que está levantando a voz para não fazer. Isso pode acontecer para mim, para você também. Nesse momento, o que nós precisamos fazer? Se a pessoa está meditando a palavra, entendendo pelo Espírito Santo, e você pode ter força para segurar a promessa de Deus. Então faça isso. Eu espero que Deus abençoe cada um, para que tenha sensibilidade de ouvir a voz do Espírito Santo, para que tenha sensibilidade de entender quando o Espírito Santo dá algum pensamento sobre isso. Então, segura isso. Não perca a oportunidade. Deus está querendo levar a gente, cada um da gente, para que seja um rei, para que tenha uma nação de Deus na sua vida. Amém? Deus os abençoe.